Minasan konnichiwa, tudo bem, turminha? Professor Anderson falando e vamos para mais uma aula de robótica dessa semana. Hoje a gente vai mudar de apostila novamente, né? Vamos entrar aí na capa da apostila de microscópio, então eu trouxe aí para vocês o modelinho, né, dessa capa, como que ela é, para vocês poderem identificar aí, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar então com um protótipo de cancela automática. Vamos ver aí quais são os indícios, quais são as funcionalidades dessa cancela automática, tá? Lembrando que nessa nova apostila a gente vai abordar aí o eixo do mundo do trabalho. Então todas as atividades relacionadas a essa apostila vai ser do mundo do trabalho. Vamos dar sequência aí, ver sobre a cancela automática. Então aqui nós temos o nosso protótipo, né, da cancela automática que a gente faria caso estivéssemos presencial. Então vamos para a parte da apostila e vamos ler os textos e tentar interpretar aí as informações que a gente tem. Então, pode ser no shopping, em pedágios e até nos postos de combustível, entre tantos outros lugares. As cancelas automáticas estão espalhadas e seu uso tem se tornado cada vez mais frequente. Você sabe como elas funcionam? Então isso daí está na nossa página 3, tá, da apostila de vocês. Então a gente tem a resposta aqui, ó. Cancelas automáticas conseguem detectar a entrada e saída de veículos, realizando cálculos exatos para os tempos de abertura e fechamento. Como isso ocorre? Simples. As cancelas automáticas possuem sensores que são dispositivos eletromecânicos utilizados em vários outros equipamentos, como portas automáticas e até mesmo no interruptor de uma lâmpada, controlado através de um sensor de toque. A gente aprendeu um pouco sobre sensor de toque aí, hein? No nosso kit da EV3. Dando continuidade aí, ó. No ambiente de um shopping center, equipamentos como a cancela automática e outros citados acima facilitam a circulação de pessoas, tornando o ambiente mais dinâmico. Então eu trouxe aí, né? A gente tem uma porta de um shopping, a cancela automática aí de um automóvel, né? E também uma catraca automática que a gente tem aí mediante liberação. Esses são alguns modelos que a gente tem aí de tipos de cancela automática que funciona mais ou menos da mesma forma, né? Dando sequência aqui, ó, pensando um pouco sobre a lógica e funcionamento das cancelas automáticas, podemos observar que a cancela reconhece a presença e solicita através de um comando a retirada do voucher ou acionamento de um botão. Então toda vez que a gente para ali dentro do shopping center, antes da gente entrar no estacionamento, ela vai pedir ali para você apertar um botão para tirar o voucher ou então apresentar o voucher para poder fazer a liberação, né, quando você é credenciado ali. A cancela se levanta ao reconhecer a proximidade por meio do sensor e a cancela volta ao ponto inicial ao reconhecer o afastamento por meio de sensor. Então olha que bacana aí, né? A gente consegue ver que a cancela ela trabalha aí através de sensor de movimento, né? Se a gente for parar para analisar, aí é um sensor de movimento. Inclusive, as portas automáticas que a gente tem aí nos shopping centers, elas funcionam com esse sensor de movimento. Elas conseguem sentir a presença quando se aproxima e faz com que abra as portas ali para a pessoa ela entrar, né? Dando continuidade, a gente tem uma curiosidade aqui, ó. No kit tecnológico temos sensores que funcionam exatamente como os exemplos citados acima, como o sensor ultrassônico e os botões do bloco. Então a gente já estudou um pouco sobre o sensor ultrassônico, a gente sabe qual que é a funcionalidade dele, né? Então olha que bacana, a apostila traz essa informação pra gente novamente. O bloco EV3 possui botões que podem ser utilizados como sensores similares ao próprio sensor de toque. Eles são 5 botões, esquerda, direita, para cima, para baixo e centro, que possuem 3 estados cada, pressionado, solto e pulsado. Os botões do bloco podem ser utilizados para fazer com que a programação responda a pressionamentos do botão. Por exemplo, podemos fazer o braço de um robô levantar e abaixar quando os botões para cima e para baixo estiverem pressionados. Dando continuidade aí, a gente vai ver um pouco sobre o sensor ultrassônico, né? Ele pode detectar distâncias de até 255 centímetros ou 100 polegadas. Você pode usar essa medida, por exemplo, para que seu robô pare a uma distância específica da parede. Esse sensor funciona enviando ondas sonoras e medindo o tempo que a onda emitida leva para retornar ao sensor, após ser refletida pelo objeto. Então a gente estudou isso daqui na nossa aula presencial, né? Que é basicamente aí o meio de comunicação, de visualização que os morcegos utilizam aí
para poder se localizarem, né? Eles emitem ali aquele som e aguardam o retorno para poder calcular ali a proximidade. Super bacana, né? Então, finalizando aí, eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, tá? Quais são os equipamentos responsáveis por detectar a presença em diversos locais? Então, podem pesquisar aí na internet, procurem e digam para os professores, tanto para mim quanto para o professor Sérgio, quais são os equipamentos responsáveis para detectar essas presenças, né, em locais. Então, seja cancela automática de carros, seja na porta de shopping, seja em catraca, como que funciona, né? Por hoje é isso, turma. A gente se encontra semana que vem. Até a próxima. Bye, bye.